Convicção, acessório ou necessário? Será que nós estamos com convicção fundamentada no lugar certo? Eu até acredito que as pessoas tenham convicção, porém elas não estão alicerçadas num lugar que precisa estar. Será que convicção é ter personalidade forte, ou ser teimoso, ou falar alto? Eu acredito que não seja somente isso, eu acredito que seja outro parâmetro que a gente precisa ser estabelecido no lugar certo. Eu sou Matheus Canguçu. Eu sou Beatriz Canguçu e nós estamos aqui para te treinar, para te empoderar, se tornar um líder curado, corajoso, correto, convicto e assim viver o seu propósito com paz, progressão e prosperidade. Gente, bora falar desse tema que é tão importante. A convicção são as certezas que você carrega, como falar das crenças, né, os valores. Mas é aquilo que também que você se baseia para suas tomadas de postura, suas decisões. Aquilo que vai direcionar aonde você está. E também vai falar do nível da sua estabilidade ou instabilidade. Convicção, nós precisamos saber primeiro o que ele é fundamentado e para onde que ele leva eu e você. Você tem convicção em alguma coisa ou em algo. A pergunta que você tem que se fazer nesse exato momento que você está nos escutando é aonde que ela está alicerçada e fundamentada. Geralmente, quando nós somos construídos, né, passamos a nossa vida, você pode perceber que você foi construído através de pessoas que passaram pela sua vida. E ali foram geradas crenças e valores que precedem, né, a sua convicção, são os seus valores. Então, pessoas que passaram pela sua vida te construiu de forma muito sólida, de forma muito boa. A pergunta que nós temos que fazer é, elas estão fundamentadas, elas são convicções baseadas em quê? Você é uma pessoa que quando toma decisões, você permanece firme nelas. Ou você é aquelas pessoas que tem esses dois públicos, é aquela pessoa que toma decisões, mas logo depois fala assim, não, larguei isso daqui. Se move com as circunstâncias, né? É o famoso líder termômetro, né? Exatamente, ele não gera, a gente fala que a diferença, a comparação, né? A diferença de um líder que é termômetro e uma pessoa, mas um líder, termômetro e termostato. O termômetro, ele se enquadra ali de acordo com a temperatura do ambiente. O termostato, que é o líder que nós queremos ser, cheio de convicção, é aquele que estabelece a temperatura do ambiente, né? Gente, ela traz fundamentos, assim, muito interessantes, né? Mas ela tem a formação como nutricionista, então ela fala de forma muito boa, muito eloquente. Nasa, pega um pouquinho aí da fisiologia, do corpo, das ações, do comportamento. Faz parte, gente. E algo que tem acontecido muito hoje em dia, e que a gente vê como é importante a gente falar desse tema, para a sua vida e também para a sua formação e a liderança que Deus quer te usar em cada área, aspecto da sua vida, em cada estação, o que nós vemos hoje pelo acesso às redes sociais, pelo acesso à comunicação? A gente vê muita gente falando coisas com firmeza, com autoridade, às vezes até com força. E nós chamamos isso até mesmo de convicção, ter uma convicção aparente. Mas será que o que essas pessoas estão falando carrega a verdade? Porém, pela convicção, as crenças que elas carregam em si mesmo geram um nível de influência. Olha que incrível. A sua convicção tem um fator primordial que é a influência que você vai exercer no ambiente, no local, nas pessoas que você está envolvido. Você acredite ou não, o que você carrega, o que você é hoje, o que você se tornou, independente da sua formação, independente do ciclo social que você se enquadra hoje, tudo o que você faz, pode ter certeza, você influencia no mínimo aí algumas pessoas à sua volta. E a questão é, através das convicções que foram geradas, estabelecidas no seu coração, o que você está transmitindo para as pessoas à sua volta. Isso é muito importante, porque nós temos um lugar de influência. Você queira ou não, você pode estar se omitindo em uma situação. Matheus, eu não estou fazendo nada aqui. Pode ter certeza, você está gerando uma convicção e uma influência, de certa forma, naquela pessoa à sua volta. E o bacana disso também é que além de você gerar influência, você também recebe muita influência. E muitas das vezes nós recebemos influência de pessoas que têm uma postura convicta, mas não quer dizer que os valores e as crenças são corretos. Os valores e as crenças vão gerar vida, vão frutificar para você. Então tem muita gente que está falando mentira, mas com convicção, e nós que cremos no Senhor Jesus, que temos o caminho, a verdade e a vida, muitas das vezes vivendo uma vida instável, às vezes nem dando muita autoridade, é muito, não ganho, ibope, essa é a palavra, dando muito assim espaço para aquilo que a gente carrega, porque a gente não caminha com convicção naquilo que nós carregamos. Mas a pergunta é, o que você tem carregado?
Muito bom. Nós sabemos que todos nós temos convicções e carregamos certezas, né? Convicção, certeza. Nós carregamos certezas de algo ou alguém, tá? Mas nós sabemos que ela é formada, ela precede dos nossos valores, daquilo que nós somos construídos. Nós damos o nome disso para crenças, né? Aquilo que pessoas que passaram pela sua vida, como nós acabamos de falar aqui para vocês, elas formaram aquilo que nós acreditamos Os influenciadores, hoje, né? Os influenciadores, ou seja, quem te criou, seu pai, sua mãe, seu tio, eu não sei quem foi que te criou. Seu ambiente de relacionamento. O ambiente de relacionamento, seus professores, exatamente, né? Todas as pessoas que passaram por você, elas te ensinaram, verbalizando, falando, ou com atitudes, ou os dois. Então, tudo isso foi construído com a convicção que você tem hoje. Aquilo que você vê, muitas das vezes a gente não percebe, e algo que o Mateus trouxe, ele trouxe duas ações, né? O comportamento ou a comunicação, né? São os 2 Cs. E nesse lugar, as suas crenças, os seus valores, aquilo que muito te influencia, você atestando ou não, mas se no fundo você for reparar, fazer uma análise, até mesmo perguntar ao Espírito Santo, que para aqueles que creem, para aqueles também que recebem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, dá-lhes o direito de serem filhos de Deus e receber esse ajudador, esse consolador, que é o próprio Senhor, e sondar o seu coração. A palavra sempre diz, examine o homem a si mesmo. Você vai começar a entender, peraí, por que eu carrego essa crença? Tipo, não, isso não vai dar certo. Ou então, é dessa maneira que tem que ser feito. Ou, não, eu só consigo se for assim. De onde que veio essas crenças e valores? Talvez foi de um amigo que te influenciou. E muitas das vezes nem só pelo falar. Então, às vezes foi uma fala que nem foi diretamente com você, mas foi o ambiente que você absorveu. Ou então os comportamentos que você foi criado com e se acostumou. E muitas das vezes você tem que fazer uma análise mesmo, olhar quais são as minhas convicções. O que é aquilo que eu não abro mão? O que é aquilo que me sustenta em meio às crises? Porque, gente, pressão, gente, revela o caráter. Revela o que você está baseado nas suas convicções. O que de fato você acredita, né? E se você não estiver baseado em nada, por isso que vai ser como uma areia movediça, né? A gente tem essa passagem na Bíblia, a diferença do homem que constrói a sua vida na palavra e a palavra do Senhor, e é como se construísse a sua casa, a sua vida na rocha, ele dá ali o exemplo da casa, e o homem também que constrói a sua vida ali, sem ser na palavra de Deus, e baseado talvez em convicções externas dos homens, dos outros. Coisas que não são duradouras, né? Exatamente. E isso que a Beatriz está falando é algo que você precisa trazer para a sua reflexão, é que você tem que checar suas raízes. Muito bom. Se ela está falando de um lugar que as suas convicções elas estão em algum lugar, está falando de raiz. Ela trouxe uma passagem muito linda que Jesus ele conta na parábola no Sermão do Monte, trazendo esse lugar. São 2 aspectos. A figura das casas, aparentemente, fisicamente, externamente, elas são iguais. Elas são iguais. Só que quando nós falamos de fundamento ninguém sabe qual que é a cor do fundamento. Ninguém sabe qual pérola que usou, qual pedra que usou, qual fundamento que foi colocado ali. Mas ele é crucial para tudo que vai vir por cima. Então, nós sabemos as nossas raízes, é o que vai fazer você mudar a sua percepção para aquilo que vai ser sólido, para aquilo que vai ser duradouro. E é exatamente nesse aspecto que a gente quer trazer para vocês. Mas uma pergunta, Beatriz. A convicção, ele já entende que eles têm, que eles carregam. Mas todos nós carregamos alguma. Eles têm convicção, mas uma coisa que já veio isso para mim também, mas aonde que precisa estar a nossa convicção? Essa é a questão. Tá na palavra, mas qual que é essa solidez? Como que eu faço para chegar a esse lugar? Muito bom. A palavra de Deus vai nos ensinar e a gente também vai até trazer aqui exemplificar alguns versículos. A Bíblia nos mostra que a convicção tem vários, mas 3 destaques aqui. É a fé, que é o próprio Senhor, o lugar que nós colocamos nossa crença, nós acreditamos, nós afirmamos aquele valor, aquela expectativa, aquilo que a gente vai chamar como realidade, aquilo que eu vou entender como realidade. A verdade, que é a própria palavra de Deus, e o testemunho da palavra, o quê? O resultado daquela crença que é estabelecida com a verdade e a aplicação, o resultado daquilo que você crê sendo aplicado. Então a gente chama também de testemunho. Algo que é muito importante também destacar, que um líder, uma pessoa convicta, gente, não é só a pessoa, como a gente falou, que fala mais alto, que fala de uma forma só empoderada, ou então uma boa oratória, porque o mundo tá cheio de pessoas falando bem. Hoje tem muitos acessos que, inclusive, isso é bom, mas se você não saber ter uma convicção da forma certa, isso pode ser um prejuízo, pode trazer Eles falam bem
muitas das vezes um tanto de mentira, um tanto de balela, nada que vai edificar a sua vida, nada que vai mudar o lugar de uma raiz podre e plantar uma semente para gerar uma raiz com vida, nada. E se isso que ela está falando do fundamento, ela está no lugar certo, ou seja, na palavra de Deus, naquilo que é a nossa fé, naquilo que é a verdade, naquilo que é o nosso testemunho, se ele não estiver nesse lugar, quando essas pessoas falarem alguma coisa, tão convictas, tão eloquentes, pode ter certeza, aquela convicção que você achava que você tinha, ela vai desmoronar e você vai pegar essa nova convicção. Por quê? Você não tem solidez. Você não tem um bom fundamento. Não está fundamentado em algo sólido. Porque tudo que está fundamentado fora da palavra de Deus, fora do próprio Senhor, fora da nossa fé fundamentada nesse lugar certo, ela é frágil. É a casa que é construída sobre a areia. Né? Exatamente. Constantemente você está influenciando ou você está sendo influenciado. Mas mesmo influenciando, constantemente você está sendo influenciado, mas qual influência você está gerando e qual influência você está recebendo? Neste lugar que a gente está falando que a convicção, a luz da palavra nos traz 3 perspectivas da fé, da verdade e testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 1 é um capítulo maravilhoso que fala dos heróis da fé e ele vem trazer, né? O primeiro versículo vai falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento. Como o Mateus trouxe aqui algumas vezes, essa palavra tão maravilhosa, solid, algo sólido, algo concreto, que não é estável, que não muda por aparência. É algo que faz você permanecer. É o firme fundamento. É a convicção e a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu espero. E aí traz esse lugar de, com fé, começa a falar dos heróis da fé, tudo aquilo que os homens e mulheres de Deus conseguiram romper, milagres, impossíveis, maravilhas, se tornaram heróis por um lugar tão garantido na convicção e na fé que eles tinham, não em qualquer coisa. Não em si mesmo, porque nós somos falíveis, pecadores. De nós mesmos não tem nada de bom, querido e querida. Nós somos limitados, vulneráveis, mas a convicção que eles tinham na verdade. Romanos 14:5, o apóstolo Paulo vai trazer esse fundamento também, falando para nós sermos plenamente convictos na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Quanto mais a gente cresce nessa convicção na palavra, em quem Cristo é, revelação de Cristo em nós, e vai falar da nossa identidade, vai falar desse lugar que nos gera, nos transforma e nos faz ser como Ele é, o autor e o criador da nossa vida. Cada vez mais você vai ter uma mente equilibrada, uma mente que vai desenvolver um nível de maturidade para permanecer em meio à instabilidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que quando ele passou, né, quando a pessoa, o novo ser humano, a nova filho ou filha de Deus se torna uma nova criatura por receber essa nova realidade, ele sabe, ele é bem certo de quem é todo-poderoso, é suficiente para garantir a vida dele, para guardar aquilo que foi confiado. Ou seja, que é tão lindo, porque algo que a gente aprende na vida do homem e da mulher que escolhe assumir sua identidade em Cristo Jesus, entendendo que ele não é um fruto do acaso, né? Não é um fruto do Big Bang, de um estouro, gente. Não, olha pro seu corpo aí, ó. Qualquer coisa que você estudar, você vai ver que precisa de um Criador. Você e eu somos né, o resultado daquele que é o Criador e escolheu nos formar, escolheu nos criar. E quando eu e você assumimos essa realidade, cremos na palavra dele, temos um firme fundamento, como que isso cresce em nós? Com relacionamento. E isso também é aqui que o apóstolo Paulo está ensinando para o Timóteo. Olha, quanto mais você se relacionar com o Senhor, com a palavra, mais você vai crescer no firme fundamento daquele que é o seu Criador, te chamou para ser, para viver e estabelecer. Atos 4, 19 e 20. Pedro e João basicamente dizem, não podemos falar, eles estavam aqui, os apóstolos, depois de Jesus ter ressuscitado, começando a fazer milagres e passando pela perseguição, pela dor, pela confronto, pela pressão. Mas eles sabiam que eles carregavam a certeza, a convicção do que eles eram, do chamado, do propósito, era tão maior que eles, em meio à afronta, em meio à dor, à perseguição, eles não podiam de parar, deixar de ser aquilo que eles eram e carregavam e deixar de cumprir o chamado deles. Você percebe que a sua convicção ela não deve estar fundamentada em algo mental, em algo físico, mas na solidez, que é este livro aqui, que muitas pessoas pagaram o preço com vida para que nós tenhamos acesso a ele.
Então tá falando de aliança, tá falando de encontro real, tá falando de posteriormente você não somente conhecer, mas você também testemunhar que ela trouxe anteriormente. Então quando nós aprendemos desse lugar sólido, nós aprendemos desse firme fundamento, aprendemos de testemunhar desse lugar, de saber que isso é real, você vai permanecer nas decisões que você vai tomar, não só meramente porque você está tomando umas decisões, mas porque você está indo num lugar sólido. Você está indo num lugar que realmente vai ter sustentabilidade. Nós estamos aqui em um local gravado e você está em um ambiente agora. Possivelmente, você pode estar dentro do seu quarto, você pode estar dentro da sua casa, você está em algum cômodo, né, de algum local, tem algum fundamento aí que está fazendo o teto não cair sobre você. E esse fundamento, ele foi construído para que realmente não acontecesse uma tragédia. Então, quando nós não estamos firmados com a convicção no lugar certo, tem tragédias na nossa vida. Então, esse lugar de influência ou ser influenciado, ele é muito sério, gente. A gente está falando porque nós estamos aqui no lugar de abrir os seus olhos e instruí-lo para o lugar que você precisa estar. Você é homem, você é mulher, você é pai, você é mãe, você é tio, você é filho. Você precisa construir em algo que vai te levar a ser duradouro. Então, vamos lá trazer um rápido recap para a gente ir para as próximas partes da aplicação. Bem, convicção não é um acessório, eu tenho quando eu quero, quando eu tô afim, quando eu tô empolgada. É necessário para você viver uma vida frutífera e cumprir o seu propósito, para você carregar o seu chamado, receber o seu chamado. Não pode ser opcional. Você receber o seu chamado, parar de viver uma vida sem direção instável para você ter estabilidade na sua vida. Como que a convicção é gerada? Apenas por falar alto, apenas por falar bem, falando qualquer coisa, não. A real convicção, que é o firme fundamento, e assim como a gente trouxe o exemplo da parábola em Mateus 7, vem do lugar da essência de quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. É o lugar das suas crenças, dos seus valores, aquilo que você crê. E a nossa fé, a fé de um homem e uma mulher que tem uma convicção inabalável, precisa vir da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Esse livro, sendo logos, palavra, letra, mas quando você crê e aplica na sua vida, se torna o rema, revelação no seu espírito, que transforma aquilo que é natural em sobrenatural, gera poder, autoridade, da mesma maneira que Jesus viveu. Isso que ele chama para mim, para você viver. E convicção não é simplesmente um estado na mente, emoção. Não, gente, as nossas emoções são voláteis. As nossas emoções muitas das vezes são estáveis. A convicção, e a palavra de Deus também diz, é o firme fundamento como a fé, mas ela traz paz. A paz que excede o entendimento. Filipenses 4:8, guarda os nossos corações e também a nossa mente. Então a convicção vai trazer uma paz. A convicção não é um lugar, e quando a gente fala de gerar paz, não é ausência de problemas. A convicção que vem pela palavra de Deus me garante a estabilidade que a gente precisa, indiferente das circunstâncias, é a paz que excede todo entendimento. Se eu sei o que eu sou e eu sei para onde estou indo, eu sei o resultado do que eu estou fazendo, se eu sei o que eu sou, se eu sei para onde estou indo, eu sei como desenvolver esse caminho, eu sei que, ok, apesar dessa situação, eu sei que tudo vai ficar bem. Eu estou convicto, eu estou garantido na verdade. Então, aí fica, né? Será que você está garantido na verdade? Será que primeiramente você sabe quais valores e crenças você carrega? O que você influencia ao seu redor? Ou você só é uma pessoa influenciada? E por que você está sendo influenciado? Porque essas perguntas fazem você pensar quais convicções você tem carregado. Porque quem não sabe onde chegar, não chega a lugar nenhum. Vai ser conduzido por tudo de menos para aquilo que realmente vai trazer transformação na sua vida. Eu vejo muitas pessoas também nesse lugar de convicção natural, trazendo-se no lugar. Porque nós já sabemos que todos nós temos convicção por algo ou alguém. E estamos aqui checando as nossas raízes, né? E você certamente, através desse ensino, também está sendo avaliado aí. Porque nós fomos, enquanto nós aprendemos desse ensino. A questão é essa convicção, ela está fundamentada em algo que você acredita? Exemplo, você pode estar acreditando na sua convicção que a sua segurança é a sua conta bancária. Então, realmente, você vai se colocar a sua vida, vai depositar toda a esperança naquilo dali. Mas se por algum acaso acontece alguma tragédia, dá algum problema, entra a pandemia como nós tivemos alguns anos atrás, o que aconteceu? Mudou tudo. E saiu do nosso controle aquilo que você tinha muito governo e ali foi a ruína a sua convicção. Agora, quando nós colocamos essa convicção, gente, independente de circunstância, independente de tempos, eras que vai mudando, quando nós estamos no lugar certo, você vai continuar o mesmo. Você vai permanecer o mesmo. Você vai continuar avançando, você não vai retroceder, como algumas pessoas estão fazendo, como talvez, possivelmente, você possa estar fazendo, porque esse não é mais o seu lugar.
O lugar que o Senhor te chama é um lugar de progresso, é um lugar de convicção, no lugar certo, aonde Ele vai estabelecer tudo o que Ele falou que Ele vai estabelecer na sua vida. Exatamente. E um homem e uma mulher convicto, eles têm firmeza no caminho, eles têm coragem em meio à pressão, eles têm consistência no caráter, eles carregam fruto e também geram impacto, um lugar de influência, e eles também têm um padrão de vida, um testemunho que inspira outros. Agora, mais uma vez, pergunte para si mesmo, eu sou um homem ou uma mulher que tem convicção? Então, peraí, mais do que eu me manter, o que eu estou gerando ao meu redor, né? Porque a gente trouxe algo que a convicção é um lugar também de influência. E como que muitas das vezes somos influenciados por pessoas que têm convicções, mas falando mentira, e nós que cremos no Senhor Jesus, ou talvez você não crê, você talvez não tenha muito fundamento da palavra, mas você quer crer, deseja crer, eu falo, eu creio em Deus. Então vem para esse lugar de uma forma mais profunda, vem aprender mais da Bíblia, vem aprender mais daquilo que Deus tem para ti, o seu caráter, identidade, vem ser curado, vem receber correção. E muito daquilo que impede de você viver nesse lugar de convicção ou permanecer numa vida instável por ter crenças e convicções em valores errados, em pessoas erradas, em focos errados, isso vai se alinhar, porque agora você vai receber uma palavra em verdade, que gera, limpa e transforma. Quando você fala de convicção, você vai pensar também numa pessoa exemplo. E nós, como seguidores de Jesus, discípulos de Cristo, que nós costumamos dizer, nós somos, olhamos como parâmetro uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, né? O maior líder. É o maior líder de todos os tempos. História e sempre Ninguém será, consegue substituí-lo porque ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Rei dos Reis. E ele como modelo, por isso que ele veio a essa terra vivendo como um homem para poder mostrar o padrão de convicção. E algo que é interessante, há 4 aspectos muito importantes que nós pegamos e eu quero compartilhar aqui com vocês, é que Jesus, ele tem uma identidade clara. Ele sabia quem ele era e aquilo que ele precisava fazer aqui nessa terra. Ele não era levado por vento de doutrina. Ele não mudava a sua convicção quando vinha um fariseu que era conhecedor da Torá e falava coisas maravilhosas de forma muito eloquente. Ele continuava firme, respondia de uma forma muito respeitosa e permanecia no seu lugar, porque ele sabia quem ele era e ele sabia para onde que ele estava indo. É tão lindo que Mateus capítulo 3, um dos versículos, quando Jesus está sendo batizado, algo que acontece ali, a gente vê a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele tem um lugar que é o que o Senhor deseja e Ele nos chama e a palavra dele nos revela isso, a identidade dele baseada de quem ele era, a filiação. Tu és meu filho amado. E se você não está bem resolvido na sua identidade, quem você é, pleno, convicto, não aquilo que você almeja ser, ou que você deseja, ou que você não gostaria de ser, mas quem pode falar que você é aquele que te criou, aquele que te gerou. Antes mesmo do seu pai e da sua mãe, sendo que ela não tem um versículo na palavra disso, meu pai e minha mãe me abandonar, ou até mesmo se me esquecer de mim, tu, Senhor, não se esquece. Tu, Senhor, aquele que me formou, que me gerou antes mesmo de eu começar a ser um embrião sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor já me chamou pelo nome. Então, nesse lugar de identidade, como é importante você ter a sua identidade curada. E se você fala, o que tem de uma identidade curada? É todos os medos, traumas, inseguranças, que é um bloqueio na nossa convicção, aquilo que você carrega na sua forma de pensar, no seu coração. Jesus quer curar isso. Jesus, o Filho de Deus, que veio nos ensinar a ser filho e tinha essa identidade, essa convicção, porque ele sabia que ele era diante do seu Pai, o propósito que ele tinha que cumprir. Ele veio nos mostrar isso. Eu desejo que vocês saibam quem são, da onde vocês vieram, para onde vocês estão indo e o que eu desejo que vocês cumpram. Então o Senhor, ele tem uma identidade clara, mas ele também tem uma missão bem definida. Ele sabia por que ele estava aqui nessa terra, mas para onde que ele estava indo? O norte. Ou seja, a identidade vai me fazer levar o que eu tenho que fazer neste local. O que eu tenho que fazer neste trabalho. O que eu tenho que fazer. Por quê? Gente, já se perguntou por que você nasceu na família que você nasceu? Com todas as questões que você está cercado? E que muitas delas você não tem culpa, mas caiu e refletiu sobre você. Mas quando nós sabemos o nosso lugar, a nossa identidade, que ela é a partir de Cristo Jesus, quando seu espírito é regenerado, quando você reconhece Jesus, seu espírito volta à vida, você volta a ser sensibilidade à voz do próprio Deus, e assim você vai ser conduzido pelo Espírito Santo, que vai fazer morada nos nossos corações. A partir desse lugar, tem uma missão definida. Você foi projetado para estabelecer algo nessa terra. Você foi projetado para poder resolver uma questão nessa terra. É por isso que você carrega uma indignação sobre algo ou sobre alguém, um público específico, porque nós somos chamados de pescadores de homens.
E neste lugar o Senhor vai te conduzir com uma missão bem definida. E nós sabemos também que Jesus era um homem de intimidade constante. Muito bom. Ele buscava o seu Pai, ele trabalhava o dia todo, ele estudava, ele fez tudo o que nós fazemos, gente. É por isso que ele viveu aqui, para poder mostrar que ele também foi homem. Ele foi 100% homem, 100% Deus, não usou o poder de divindade em momento algum, mas usou fé. E ele nos chama a viver esse lugar de fé, que foi um dos fundamentos que a Beatriz trouxe lá atrás. Firme fundamento, aquilo que é sólido nele. Então, esse lugar de intimidade, ele é crucial, porque no lugar de intimidade tem revelação, no lugar de intimidade tem direção, no lugar de intimidade você tem resposta, no lugar de intimidade você vai sair das dúvidas, da ansiedade, da depressão, das crises, porque o lugar de intimidade te lava, te limpa. E o quarto aspecto também que Jesus mostra na convicção é que ele era submisso totalmente ao Pai. Ele, como o próprio Deus, ele se desfez. A palavra fala que ele deixou toda a sua glória para se submeter ao Pai. Mesmo passando por dores, mesmo passando por desertos, mas passando por tudo aquilo que ele precisava passar e sempre se submetendo. Submissão é uma coisa muito importante que tem se perdido hoje nessa geração. Mas eu oro para que você não perca a essência de honrar a submissão, honrar seus pais, honrar suas autoridades, honrar as pessoas que estão à frente de nós, as pessoas mais velhas. Não perca esses valores. Eu aprendi isso muito na minha família, a minha esposa também, mas a gente precisa preservar o lugar de honra, submissão às nossas autoridades. E aqui Jesus ele mostrou que a convicção era submetida a alguém, sendo o próprio Deus. E é tão incrível quando fala de submissão também, algo que é tão desafiador, mas vamos falar de submissão porque falar de submissão é falar de honra, né? Como o Mateus está falando, honrar. É tão lindo que quanto mais Jesus, né, ele vem nos ensinar que era crucial, era essencial, essential para ele ter esse relacionamento com o Pai. Porque quanto mais ele conhece, né, é a nossa realidade, mas ele é o próprio Deus. Mas é ele nos mostrando que quanto mais ele passava tempo com o Pai, e a palavra nos diz isso, toda vez que ele passava tempo com o Pai, ele tinha uma direção para o próximo caminho, ele sabia para onde ir, o que fazer, discernir tempos. Não, agora não é hora, agora é hora, nós vamos fazer isso. E ele entendia que a missão dele vinha do próprio Pai. Então, esse lugar da submissão também é você cumprir, estar debaixo de uma missão que foi dada a você. Então, um lugar de obediência, um lugar de temor. E porque hoje, muitas das vezes, nós não conseguimos ser convictos. A gente ouviu aqui, né? A gente viu aqui, o Mateus trouxe 4, gente, tem vários, mas a gente destacou 4 aspectos essenciais para gerar convicção. Saber quem você é, identidade, assim como Jesus nos mostrou, né? Missão definida, propósito, senso de propósito, intimidade, né? Ter uma direção, clareza, alguém que é seu mentor, o seu líder, aqui a gente está falando do próprio Deus, o seu Criador, e submissão. Ao receber essa liderança, ao receber essa direção, você segue ela. Porque muitas das vezes a gente aprende as coisas da palavra, mas não vê os resultados porque a gente não aplica. A gente não se submete à palavra de Deus, a gente não honra. E por isso que a gente acha que é só outra religião, a gente não é. Religião, né, a palavra religar, como meu marido normalmente traz e ensina, e como um bom mestre, né, é o lugar do homem tá se tentando se reconectar com Deus, né, meu amor? Você sabe falar isso melhor do que eu. Religar. É da religião. Religião é algo que o homem tenta fazer para se conectar novamente a um Deus, sendo que Deus enviou seu Filho Jesus na missão perfeita para nos reconectar, nos transportar novamente para o lugar de direito que é nosso como filho, e assim restaurar a primeira coisa que eu e você precisamos ter para ter uma vida convicta, que é a identidade. E algumas coisas para você poder ter de forma prática aqui, o porquê que ela trouxe esse lugar, por que a gente não consegue ter convicção? Alguns aspectos importantes. Muito ruído, pouca presença. Muito ruído, pouca presença. Tem muitas questões de volta, tem muitas falas de volta, essa presença que falta, tanto de pessoas que vão te levar para o lugar que é com sólido, sabedoria, que é certo, acaba fazendo com que você fique perdido. A presença de Deus. Você vai em tantos lugares, você passa tanto tempo nas redes sociais e nada disso muda quem você é. Muitas das vezes pode até ter assistência de terapeutas e clínicos, sim, são ajudadores, válidos, colaboradores, mas a essência de todas as coisas, nada que o homem vai inventar um dia sequer nessa terra, que pra gente vai ser admirável, novo, nada veio de si só. Tudo foi estabelecido no lugar da palavra de Deus. A gente só existe, tudo só existe porque houve um haja luz. Houve uma formação, houve um gênese de todas as coisas, incluindo nós. Então, não tem nada na sua vida, no seu aspecto, que você, investindo tempo na presença, não possa receber.
Outro aspecto aqui, medo de rejeição. Você, pela sua convicção, tem medo de ser rejeitado em algum ambiente, por algo, por alguém. Por falta de convicção, você né? precisa você não tem convicção. Você tendo a convicção fundamentada no lugar certo, você não vai passar por isso. Você vai ter tentativas. Estrutura. Vai ter tentativas sobre esse lugar, mas você vai permanecer. Agora, se você não tem convicção sólida, você pode ter certeza que esse medo de rejeição... E a rejeição também é um lugar que talvez você foi rejeitado. E muitas das vezes a rejeição no nível de gera insegurança. Eu falo isso que eu vim de um ambiente de muita rejeição. Eu cresci num ambiente com muita rejeição. E eu carregava isso comigo e sim, me gerava tanta insegurança que de fato eu tive que entender, identificar, opa, eu tenho medo de ser rejeitado, eu preciso ser validado pelo meu trabalho, pelas minhas conquistas, pelo meu estado. Mas por quê? No fundo, isso é uma raiz de rejeição por, às vezes, o amor paterno, o amor materno, familiar, uma rejeição de pequeno, às vezes desde o ventre, às vezes na sociedade que for, valores de status, de bens. E é tão incrível que esse lugar de amor completo a gente só recebe de fato na palavra de Deus, entendendo quem é o Senhor. Então, rejeição é uma raiz muito profunda que vai nos impedir, sim, de viver uma vida convicta. Então você tem que checar. Será que eu carrego alguma rejeição de mim? Se você busca ser validado por algo externo, possivelmente você está carregando alguma rejeição. Outro aspecto, falta de base na palavra. Se você tem palavra, você não vai passar por esses ruídos. Agora, se você não tem conhecimento bíblico e não busca conhecer da palavra, a sua convicção sempre vai se desfazer. Outro aspecto, feridas não tratadas. Coisas que você passou, eu passo, minha esposa passa, você passa. Só que você precisa resolver essas questões. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque uma autoridade espiritual, busque uma pessoa mais madura do que você. Não fique no lugar que você está hoje. Quando você buscar ser tratado, você buscar essa cura que você precisa, você vai ter um lugar de progresso. Falar de feridas não tratadas é falar muitas vezes um lugar de ofensa. E a gente às vezes ignora tanto esse lugar de ofensa. É aquele perdão cheio de orgulho. Perdoei. Ou então, eu não me importo. As pessoas falam, pede desculpas, né? Ou um lugar também de indiferença. Quando você é indiferente a algo ou a alguém, possivelmente ali tem uma profunda ponta, um iceberg. Essa ponta só mostra um iceberg de ofensa. E isso, gente, é um bloco na sua convicção. Porque no fundo, isso tem a ver com orgulho ferido, medo, intimidação, rejeição. E aí só vai indo mais fundo. E como sempre, quanto mais fundo for, não tem lugar mais fundo do que poderia ter, que era o inferno. E Jesus venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu o inferno, para poder falar que é um lugar de resgate nele. Então há um caminho para esse lugar de abandonar, né? Rejeição, ter um investimento na palavra, ter um investimento na presença, e aí deixar a rejeição, deixar a ofensa, deixar as feridas não tratadas. E por fim, que está tudo ligado a esses aspectos que nós estamos falando, falta de profundidade, que está a falta da palavra, falta de fundamento, falta do lugar que você precisa estar. Agora, alguns planos práticos para que a gente possa finalizar aqui, você tenha como ação na sua vida de você trazer sobre uma resposta, né, da convicção, onde ela precisa estar baseada, do lugar certo, para que você seja um líder sólido e você viva realmente tudo que o Senhor tem para você. Volte para a verdade, não para a sua opinião. Você precisa voltar para a verdade. O que é voltar para a verdade? Simplesmente voltar para a palavra de Deus. Você não acha nada, você diz o que a palavra diz. Você vive o que a palavra vive, diz para você viver. Você estabelece tudo que você vai fazer a partir de uma palavra. Você não precisa de 2, de 3, você precisa de uma palavra. Então, o primeiro aspecto é esse. Qual que é o segundo para nós vivermos? Cura! Você precisa curar aquilo que faz você negociar os princípios inegociáveis. Primeira coisa, você quer saber quais são os princípios inegociáveis? Aqui, ó, o firme fundamento. Porque você e eu falando que o céu é verde, não vai mudar que o céu é azul. E muitas das vezes nós estamos vendo uma sociedade assim, nós chamamos bom de errado, e tem uma passagem aqui bíblica de um dos profetas da Bíblia, creio eu, Isaías ou Jeremias, que traz isso. Olha, esse povo fala que o certo é errado, o errado é o certo. Eu e você falarmos isso, eu e você crermos nisso, não faz isso ser a verdade. A verdade, o caminho e a vida está aqui, e é o próprio Senhor. E quanto mais nós nos baseamos nesse lugar, mais vai gerar um lugar de vida, edificação e convicção para você. Defina as tuas convicções que são inegociáveis. Você precisa definir, você precisa estabelecer. Coloca no papel, no bloco de notas, seja no seu smartphone, seja no tablet, onde você se sentir confortável. Mas defina aquilo que você vai fazer. Você precisa escrever, você precisa saber, estar ciente, se programar. As pessoas hoje
tem tantas pessoas que são muito programadas e não têm ação, e tem pessoas que não têm programação de nada e simplesmente vão pela vida. Tem falta de desequilíbrio nos dois. Seja uma pessoa equilibrada, que defina bem as suas convicções, defina bem o que você vai fazer, defina bem o que você vai estabelecer na sua semana. Eu sou uma pessoa que procuro crescer muito nisso, porque eu não tinha a minha vida definida, eu não tinha as minhas coisas definidas. Talvez eu até sabia para onde eu estava indo, mas eu não colocava no papel. Eu tenho que fazer isso para chegar nesse lugar. Já a minha esposa, ela já tem essa habilidade. Então, glória a Deus que eu aprendi desse lugar do casamento, onde ela pode me dar daquilo que ela carrega de melhor e eu consigo contribuir com ela. Então, defina bem as suas convicções. E como que a gente pode definir as convicções, né? Porque eu também sempre gosto de falar assim, mas como definir que convicções? Primeiro, você tem que entender o que te dá valor, e o que dá valor que gera estabilidade para sua vida, gera frutificação, gera vida. A essência a gente trouxe da palavra de Deus. Quanto mais você se relaciona e se aprofunda, mais isso vai ser real e você vai ver o resultado e assim também provando do resultado, você vai crescer neste lugar. E quanto mais você cresce, vai ser removido aquilo que tem que ser removido. Medo, rejeição, ferida, inconstância. E assim você vai influenciar e vai influenciar de forma correta e receber influência de maneira correta. Então, como gerar, né, convicções negociáveis? O que você não pode abrir mão que gera vida para você? Muitas das vezes a gente vive uma sociedade que é tudo a geração fast food, né, para ontem. Né? Não precisa estrutura, a gente está falando de firme fundamento. Firme fundamento são valores, são direções, são firmezas que muitas das vezes ninguém vai ver. Mas na hora que precisa, no momento que precisa aparecer, tem que estar ali. Exemplo, eu vou mentir no meu trabalho? O que é inegociável para mim? Exemplo, estar com a minha família é inegociável? Ter uma família saudável ou não? Ter dinheiro apenas é inegociável. Então, se você tiver essa convicção que é só o dinheiro, ok. Então, a minha família pode estar destruída, mas eu tenho dinheiro, estou bem com o meu chefe, tá tudo bem? Ou então, eu estou bem com o meu chefe, mas por detrás eu sou mentiroso, eu sou fofoqueiro, eu sou enganador. O que é negociável para você? Porque aquilo que não for vai se externalizar e principalmente em momentos de pressões vai mostrar quais são as suas convicções. E o quarto aspecto e útil para nós finalizarmos: treina posicionamento com amor. A sua convicção ela precisa ter um lugar de equilíbrio, sabendo que você precisa saber lidar com o amor, que é o pilar principal daquilo que o Evangelho nos instrui. Né? E quando é falar lidar com amor, é porque não quer dizer que a sua convicção é absoluta no sentido que só ela vale no ambiente que você está. Aquilo que é o princípio inerente, irrevogável, está na palavra de Deus, né? O certo é certo, o errado é errado. Aqui a gente não tem meio termo. Mas muitas das vezes, aquilo que é o relacional, aquilo que é do ambiente, das pessoas que você influencia, que está ao seu redor, não quer dizer que você compartilhar da sua convicção, receber uma outra convicção de alguém, tem que ser sempre uma briga, um lugar de conflito, de dor, né? Familiar, marido com esposa, pais com os filhos, ambiente de trabalho. Quanto mais maduro e com convicções também corretas, a gente cresce em sabedoria e humildade. Sabedoria vai falar muito de humildade. E quanto mais sábio um homem ou uma mulher, sábio, convicto, primeiro, você é inabalável, você não fica inconstante, você não é movido em meio às pressões, você influencia mais do que influenciado, o seu filtro de influência tem um padrão muito elevado, você frutifica e frutifica não só a sua vida, você frutifica aquele que está ao redor de você e você tem esse lugar do equilíbrio com amor. Vale a pena eu xingar ou brigar nessa questão só para me ter razão? Então, sabendo desse lugar, esse lugar que você precisa ter com esse amor que nós estamos falando, é saber você ter esse lugar de equilíbrio e sabedoria de saber lidar com essas pessoas em ambientes difíceis, né? Eu entendo o seu ponto, né? Alguns aspectos práticos para você, eu entendo o seu ponto, mas eu não consigo concordar com essa realidade que talvez você está transmitindo. Eu te respeito, mas eu preciso ser fiel ao que eu acredito. Então, saber que quando está sólido, você vai respeitar as pessoas. Isso é o mínimo do ser humano. Isso não é só como cristão, isso é como humanidade. Mas você também precisa saber o que você carrega, o que você acredita. A verdade que eu carrego me chama para outro caminho. Então, você precisa saber transmitir isso. Você precisa saber se posicionar. Porque esse lugar é o lugar que você acredita, é a sua convicção. Então, obedece no pequeno para sustentar no grande. Começa no pequeno. A Bíblia nos ensina o tempo todo, comece com pouco,
para que você possa ser colocado no muito. Então a convicção é a mesma coisa, você começa com um pouquinho que o Senhor te deu hoje e você vai desenvolvendo e crescendo e crescendo. Eu oro para que essa mensagem tenha abençoado você e eu espero que você possa compartilhar essa mensagem. Eu te encorajo a você pegar esse link e compartilhar com as pessoas que você sabe que precisa escutar esse ensinamento sobre convicção. Talvez ela está frágil ou talvez ela está desnorteada a respeito da sua convicção. Curta, porque nos ajuda aqui como plataforma para poder chegar em mais pessoas e outras pessoas serem abençoadas. Coloca aí o seguir, o follow, para a gente poder, sim, realmente, você estar sempre recebendo os nossos conteúdos conforme a gente vai atualizando semanalmente. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo. Faz os 3 T's, gente. Curte, comente, compartilhe e até a próxima.